Ufa. Craquete. Ufa. Olá, Fábio. E aí, como é que você tá? Show, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ótimo, maravilha. Gente, prazer ter você aqui, Fábio. Não, prazer é meu poder estar conversando com vocês sobre o humano, sobre arte, cultura. Sempre bom. Vamos lá, vamos. Temos muito o que falar, Fábio. Muita coisa boa. Bom, gente, vocês que estão aqui chegando aqui à live da Casa do Saber Rio, é um prazer ter vocês aqui. A gente vai ficar agora os próximos minutos falando com o Fábio. Fábio, me conta, eu vi aqui no seu currículo que você fez IBMEC também, né? Você foi da diretoria executiva também do Parque Lage. Como é que é isso? Você é diretor do MAN. Faz um resumo da tua história aí para o pessoal que não te conhece. Primeiro, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite na Casa do Saber. É um prazer estar hoje podendo contar um pouco da minha história, né? E um pouco desse trabalho que a gente vem realizando no MAN ao longo de 2020 e agora 2021. Eu, na verdade, me formei em economia. Trabalhei sempre em banco, né, minha vida toda. No momento que eu resolvi sair de mercado, né, eu já colecionava há alguns anos, né, já trabalhava de maneira voluntária, né, como você falou, no Conselho do Parque Lage, em outros conselhos, e eu achei realmente que naquele momento que eu estava, depois de 22 anos trabalhando em banco, eu estava numa busca de fazer realmente alguma coisa que eu acreditasse, que eu gostasse, que eu entendesse que fosse importante também para a sociedade, né? Então foi esse um pouco o momento, né, que eu vivi quando eu larguei o mercado financeiro e fui, né, ser convidado para tocar a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Maravilha. Fábio, eu não me apresentei. Gente, eu estou entrevistando o Fábio, meu nome é Augusto Show, também sou professor da casa. E a gente vai falar um pouco sobre esse mundo novo. Me fala, Fábio, e aí, qual é esse desafio? 2020 foi um ano de perda, de muita confusão, de surpresa. Me faz aí uma análise tua dessa breve retrospectiva e essa experiência aí de transformação que parece irreversível. E coloca aí nesse teu resumo, por favor, o que você acha desse novo mercado da arte, pós-pandemia, as medidas de abertura. Eu vou deixar bem ampla essa pergunta para você. Me faz uma retrospectiva de 2020. Tá ótimo. Eu acho que para todos nós foi um ano muito desafiador, né? E um ano de realmente a gente repensar o modo de trabalhar, né? E para que, né? Existe também, no nosso caso, para que existe o museu, né? O porquê, né? Então, falando um pouco desse momento que a gente passou ano passado, para mim foi muito interessante, porque mal eu entrei no museu, né, no dia 13 de janeiro, você quando começa a tomar pé das coisas, em 15 de março o museu fecha, né? E fecha sem uma data muito fácil da gente programar para reabrir, porque a gente estava numa situação realmente que nunca ninguém tinha passado e a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, primeiramente, o que a gente fez foi conseguir rapidamente adaptar a nossa estrutura para um trabalho online, uma coisa que não era nem pensada, né, no museu, né? Então, você ter que fazer uma estrutura funcionar que já está acostumada há mais de 40 anos trabalhar presencialmente online, já é um grande desafio. Eu acho que, para nossa sorte, né, a equipe que a gente trouxe, junto com a equipe que já estava, conseguiu rapidamente, né, fazer essa transição, né, e conseguiu, com isso, fazer com que o museu realmente não parasse, né? Então, a gente teve aí uma situação de quase uma semana e meia adaptar toda a nossa estrutura para um trabalho online.
conseguimos, o que foi muito bom, e deu oportunidade para a gente, nesse início de projeto, fazer várias melhorias, né, na estrutura interna, nos processos, né, com o museu fechado, né? Mesmo assim, o museu não parou, né? A gente lançou uma chamada aberta para a diretoria artística no meio da pandemia, né, que foi em maio. Lançamos uma chamada, uma convocatória para residência de artistas cariocas, né, que se chama Capacete, em junho. E em julho a gente lançou um festival de cinema, Festival Dobra, que acontecia presencialmente, e a gente lançou ele digitalmente e teve mais de 1.090 filmes inscritos de 71 países. Então, eu acho que isso, para nós, foi realmente uma demonstração, e não só para nós, como para outros equipamentos culturais, que, sim, você consegue trabalhar online, você consegue atingir o seu público online, mas entendendo que isso também é um pedaço do seu trabalho, um pedaço de um caminho que é importante, vai seguir agora para sempre, mas o presencial, ele na questão cultural, e principalmente um museu, ele é insubstituível, né? A gente não tem como substituir uma visita guiada, por melhor que ela seja, do que uma visita presencial, quando você vê o trabalho à sua frente, né? E essa convivência também com as pessoas, e eu entendo hoje que muitas empresas já vêm adotando agora, até para sempre, essa oportunidade que eles vão gerar para as pessoas trabalharem digitalmente. No museu, o contato, né, essa fricção, né, das discussões, né, que a gente tem, é fundamental, né, para o desenvolvimento dos nossos projetos, né? Então, é muito difícil, né, você conseguir, por muito, muito tempo, trabalhar online, né? A gente perde, eu acho que nesse nosso caso, a longo prazo, você perde um pouco de valor, né? Mas você consegue entregar para o público uma programação muito interessante, né? Eu acho que a gente realmente conseguiu, com essas 3 ações e depois com uma outra ação que foi muito bacana também para crianças, né? Em que a gente fez oficinas, em que a gente colocava no Instagram essas oficinas, né? E as pessoas poderiam fazer em casa com seus pais ou tios. A gente conseguiu realmente atingir um público fora do nosso espaço territorial, né? Um público do Brasil inteiro. Então, nisso, o museu ele quebra também um paradigma de só acessar, né, aquelas pessoas que vêm ao museu, que estão em volta, né? Então, realmente, essa nossa situação de pandemia trouxe uma experiência online muito rica. A gente percebeu que não dá mais para ficar fora, realmente é um caminho sem volta, e acho que todos os museus aceleraram muito seus investimentos nessa área, né? Como nós. Isso que você falou é sensacional e vai além do segmento de arte, né? Você vê as empresas que conseguiram se reinventar 10 anos em um ano, próprio em alguns segmentos de educação, a gente viu isso de forma plena. E é interessante, né? Porque parecia num primeiro momento, você que chegou, como você falou, em janeiro, de repente a pandemia acontece 3 meses depois, essa adaptação é um aprendizado, é trocar a roda do carro com o carro andando, né? Mas é interessante chegar no final disso e escutar você falar que não é ou, né? É e, né? Não é ou. Um exclui o outro. Nada substitui o cheiro. Eu lembro das viagens que você faz. É uma delícia. Você está ali naquele lugar, o ambiente, aquela acústica. Isso não é substituído, mas você chegar também num público que é tipo o que a gente viu da Ivete Sangalo, que jamais chegaria numa Ivete que conseguiu chegar, e eu estou falando do segmento de música, é bem interessante. Deixa eu aproveitar esse teu gancho e fazer uma pergunta. Como é que você vê essa readaptação desse novo contexto? Assim, a gente entrou nesse lugar, já viu o que funciona e o que não funciona. Você acha que as pessoas vão ficar receosas ainda por esse encontro? Como é que a gente faz para restabelecer esse encontro pessoal e essa confiança? Eu acho que você fez uma ótima pergunta, né? Nós, a partir de junho do ano passado, a gente criou um grupo de trabalho, né, multidisciplinar, com gente da área de produção,
da área de educação, do design, da museologia, para estabelecer, né, um protocolo de segurança para quando o museu pudesse ser reaberto, a gente já está preparado para isso acontecer, né? Não esperar o negócio reabrir e depois de 2 meses a gente se preparar, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi muito importante, porque primeiro a gente botou todas as áreas do museu trabalhando juntas e pensando, né, especificamente sobre cada área, até porque uma visitação no museu, você tem um protocolo de segurança e de higiene. No empréstimo ou no recebimento de obras, né, de outros museus, você tem um outro protocolo, porque chegam caixas, como é que vai ser manuseada essa caixa. Quando você vai para a área de pesquisa e documentação na biblioteca, existe um outro protocolo, porque a pessoa, quando ela pega o livro, aquele livro tem que ficar um tempo em quarentena para ser, na verdade, limpo para as pessoas voltarem a usar. Então, nesse sentido, foi muito interessante, porque a gente, ao mesmo tempo, teve que estabelecer vários protocolos. Mas foi muito bem feito todo esse trabalho, né? Tanto que, quando o museu foi liberado para abrir, e na minha opinião eu achei um pouco estranho você reabrir um shopping center antes de um museu, porque um shopping center você tira a máscara para comer, você às vezes tira a máscara ou você toca na roupa para se vestir, bota a roupa de novo no cabide, né? Você senta, né, nos locais, bota a mão na escada rolante, né? Então o museu ele é um lugar muito mais seguro, porque todos os equipamentos que você tinha dentro do museu, que as pessoas tocavam, como fones de ouvido ou touch em alguma tela, a gente tirou. Então, dentro do museu, você entra, a sua temperatura ela é medida, você entra com a máscara, você faz toda a visita, não toca em nada e sai. E aí, o que a gente fez? Foi um protocolo para ter uma quantidade máxima de visitantes por hora. Então, o MAN ele pode receber até 8.000 visitantes por dia. Né? A gente colocou, vamos receber no máximo até 2.000 visitantes e 200 por hora. E foi muito interessante porque todos que vieram até hoje se sentiram, primeiro, muito felizes de estar voltando ao museu. Né? E o museu realmente está com uma programação de exposições lindas e eu convido a todos. Segundo, que a gente abriu o museu de uma nova forma. A gente entendeu que a cultura ela tem que ser para todos. E o museu abriu de uma forma inovadora, né, com contribuição sugerida. Então, é o primeiro museu privado do Brasil que você paga o que quiser e o quanto quiser, nem se não quiser pagar, você entra de graça. Então, aquela questão também de você comprar um ingresso online, você pode comprar, você pode chegar aqui e comprar o ingresso, você pode entrar direto, né? Então, ver essa exposição. Então, com isso, mesmo com a pandemia, a gente aumentou em quase 300% a nossa visitação e dobrou a receita, né? O que é o mais interessante, né? Então, a gente, eu acho que tem um trabalho aqui também, como museu, de criar cultura, né, do apoio da doação. Né? Então, acho que quem pode pagar, paga, quem não pode, não paga. E com isso a gente realmente consegue atingir a todos os públicos, o que é fundamental, eu acho que para os equipamentos culturais, né? Ter essa oportunidade de democratizar o acesso e dar chance para a nossa população, né, conseguir ver exposições e aprender com elas de uma maneira que realmente eles se sintam participantes disso, né? E não é um favor, né? Que eles não acham que a gente está fazendo um favor, né? Esse aspecto que você falou de democratização, essa coisa de ampliar esse leque, me fala um pouco o que você acha das produções locais, dos artistas? Está todo mundo agora numa possibilidade de igualdade? Como é que você vê isso? Todo mundo em casa consumindo? Há excesso? O que você acha que tem nesse lugar? Eu acho assim, falando um pouco da questão artística, sem dúvida foi um ano assim, para alguns artistas muito complexo, né? Porque você às vezes fica fechado só no seu ateliê, né? Sem contato com as outras pessoas. Para muitos é inspirador, para outros é realmente muito estressante. E as galerias naturalmente sofrem com isso, né? Porque
você vai vender principalmente para os colecionadores que já conhecem o trabalho dos artistas, né? Quem não conhece, comprar via o e-mail é muito difícil, né? Então, acho que nesse sentido foi um ano muito difícil para todos, né? Particularmente. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa situação trouxe vários ensinamentos, né? Então, eu acho que alguns artistas se profissionalizaram mais, digitalizaram mais as suas obras, né? Eu acho que as galerias começaram a trabalhar de várias outras formas, que não só a visita presencial. E o museu realmente ele começou a fazer essas visitas guiadas, né? Os debates agora também são todos gravados, todos online, as oficinas também. Então a gente criou várias alternativas para as pessoas que não querem sair, não podem sair, né? Então eu acho que nesse sentido a gente realmente deu um salto, né, de qualidade, mas sem dúvida, como eu falei anteriormente, né, a questão presencial ela é fundamental. A gente não aguenta, como ser humano, viver enclausurado, né? Não faz parte da nossa cultura e a gente não vai se desenvolver melhor por isso. Acho que a gente piora as nossas relações e piora até o nosso grau de aprendizado, né? Porque a gente aprende muito também com o outro, né? Nesse contato. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, fechando mais o escopo. Agora eu queria falar queria muito a tua opinião, o Fábio Pessoa Física, não como o diretor do MAN. O que você acha esse novo contexto que a gente viveu e o papel da arte nesse momento de que a gente está tendo uma série de enfermidades, a gente teve uma série de problemas psíquicos, o emocional nunca teve tão à flor da pele. Me diz da arte dentro desse contexto. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que assim, a gente vive um momento, particularmente no Brasil, muito complexo em relação à cultura, né? A cultura, ela de certa forma foi pouco valorizada, né? Eu acho que perder um ministério, né, da cultura, né, que a gente perdeu, eu achei péssimo, né? Eu acho que para mim cultura, educação, saúde, né, segurança, todas essas, né, todos esses ministérios, para mim, são importantíssimos, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de educação, a gente fala de pertencimento, a gente fala da nossa história, a gente fala de socialização, né? De diversidade. E é fundamental a gente, eu acho que entender que cultura realmente transforma uma população e transforma uma sociedade, né? Quando você tem uma cultura bem desenvolvida, uma cultura com investimento, você gera empregos, né? E eu acho que, nesse sentido, né, para nós, é sempre muito importante perceber que nesse momento de pandemia que a gente vive, né, e viveu, as lives, o cinema, o Netflix que todo mundo viu, né? Você está fazendo visitas a exposições online, né? Ler livros, acho que várias formas, né, de diversão ou de entretenimento foram via cultura, né? Foram culturais, né? Não foi vendo só o jornal da Globo, o jornal da Band ou CNN, que ninguém aguentava mais ver tanta tristeza, né? Então, a cultura teve um papel fundamental na nossa vida nesse momento, né? De ser realmente uma válvula de escape, né? Ser um alívio para todos, né? Então, nesse sentido, eu acho que cada vez mais a cultura deve e tem que ser valorizada no nosso país. Deixa eu colocar uma lente de aumento nisso que você falou. Como é que você vê esse recorte? E aí eu falo da hipermídia que você trouxe, dessa relação de aprendizado, arte, entretenimento. Como é que você vê isso dentro, já partindo para uma pergunta final, mas eu queria dentro de um ambiente coletivo, individual. Como que você percebe isso como reflexo? O que vem por aí? O que fica desse novo contexto? A gente percebe que agora as produções não são mais locais, né? Você tem uma possibilidade, como você trouxe,
na tua primeira resposta, você faz um evento, você tem vários países, então os muros foram caindo com essa tecnologia. Como é que você vê isso dentro desse recorte do individual e do coletivo, essa ressignificação? Eu acho que é uma pergunta interessante porque todos nós, particularmente aqui no Brasil, né, e que eu converso com várias pessoas, acho que todos nós estamos saindo diferente dessa pandemia, né? Um pouco mais conectado a determinados valores, mais preocupados com outros, né? Então, eu acho que nesse sentido, particularmente para os artistas, vai ser muito interessante, vai ser muito produtivo tudo que a gente passou, né? Eu acho que na diversidade que os artistas têm as suas inspirações, né? Então, eu acho que todos os artistas têm aí um grande desafio pela frente, né? Porque passaram por uma dificuldade enorme nesse último ano, como todos os gestores também. Eu acho que, na verdade, toda a nossa sociedade ela tende a evoluir com essa dor que a gente passou para a gente realmente não repetir o mesmo erro e poder criar coisas novas. Eu acho que muitas coisas foram criadas, né, nesse momento de pandemia e que talvez, se a gente não tivesse, né, confinado, nessa necessidade realmente de ficar em casa e não sair, não aconteceria, ou aconteceria muito mais para frente. Então, eu acho que a sociedade sai melhor disso, sai mais humanizada, né? Entendendo que todos podem ser pegos pela essa doença, né? Não tem classe social, até porque essa doença começou com a classe A voltando de viagem, né? Então, assim, começou por cima e não por baixo, né, essa doença. Então, eu acho que realmente a sociedade sai melhor. Eu não acredito que essa situação foi por acaso, por esse nosso mundo, né? Eu acho que a gente precisava parar e repensar um monte de coisas, né? Valores, né? Formas de realmente de cooperação, né? A gente viu uma cooperação maravilhosa de todas as empresas de tecnologia, de em menos de um ano ter uma vacina, né? Algo que demora 4, 5 anos. Você vê que se todo mundo pensar junto, a gente consegue resolver o problema mais rápido, né? E não naquela disputa. Então, eu acho que a gente sai melhor. Realmente, eu estou muito esperançoso para o futuro. Fábio, você está vendo que o nosso papo está ótimo. A quantidade de gente dando tiroteio de coraçãozinho aí para gente, ó, muito legal. Eu estou adorando também, já estamos partindo para a reta final aqui. Eu concordo exatamente com você e endosso. Eu falei para um amigo meu parte do que você falou e ele olhou e falou: você é muito esperançoso, você é muito otimista. E não, eu acredito que a gente vai conseguir extrair, apesar dos danos que são grandes. A gente vê número de desemprego na própria arte, a gente teve uma quebradeira, um governo que não investe. Como que pode não investir em cultura? Bom, agora deixa eu te fazer a pergunta que talvez seja mais difícil, é que vale alguns milhões. E aí você não tem como recorrer aos universitários. Dentro desse ambiente, desse governo, do ambiente que a gente vive da arte, da cultura no Brasil, vamos fazer um exercício aqui de futurismo. Como é que você vê modelo Mãe de Ná para os próximos anos, mesmo com a vacina, a gente vai ter que ter um protocolo aí que dizem pelos próximos 2 anos, o uso de máscara, a coisa de evitar o confinamento. O que fica? O drive-in fica? Você falou de novas experiências. O que fica num local em que a cultura não é prioridade? O que você acha? Eu acho que, primeiro, a gente tem que ser sempre otimista, né? Eu acho que o pessimismo realmente não ajuda a gente em nada, em nenhum momento, né? Sim, cuidadoso, não pessimista, né? Sim, preocupado, mas não pessimista. Então, eu sou um eterno otimista, acreditando realmente que a cultura, né, ela pode ser transformadora e ela é transformadora, né? E quando eu falo de cultura, eu falo de educação, né? Então, o MAN, quando ele foi criado em cima de um tripé: arte, educação e cultura. E o que a gente está trazendo hoje para o museu de volta é o Bloco Escola, que foi o primeiro equipamento, né, construído aqui, que foi a primeira escola de arte livre do Brasil na década de 50, 60 e 70. Então, eu acho que nesse sentido,
né, a gente tem aí uma oportunidade de transformar realmente a vida das pessoas, se elas tiverem acesso à cultura, né, se elas conhecerem mais a nossa história, entenderem os nossos erros passados para não repetir de novo, né, no futuro. Nesse sentido, o projeto do MAN está muito focado nisso, né? O projeto do MAN está muito focado em ser um local de formação de artistas e formação de público, né? Não só ter a exposição lá vem, né? E a gente está com uma exposição incrível agora do Elliot Sica, A Dança na Minha Vida, em que a gente fez, a gente convidou o Leandro Vieira, que é o carnavalesco da Mangueira, para estar curando, né, vários workshops. A gente fez com a Evelyn, né, a rainha da bateria, fizemos com o pessoal também de bateria, vamos fazer agora nessa sexta-feira com o mestre Sala e Porta-Bandeira, trazendo esses saberes da Mangueira, né, para nos ensinar, para todos nós, né, num ano que a gente não sabe ainda se vai ter carnaval ou não. Então, o papel do museu, ele tem que ser um papel transformador, né, um transformador para a nossa sociedade, né, e que ele nos transforme também para melhor, né? E nesse sentido, eu acho que a gente, mesmo nesse momento de pandemia, a gente consegue fazer isso de uma forma segura. Então, as oficinas são no máximo 14 pessoas, mas depois elas estão gravadas, as pessoas podem ver em casa. O museu está aberto com toda segurança, as pessoas podem, né, as que se sentirem seguras, virem aqui de máscara, não pode tirar a máscara, fazer a visita. Sem dúvida, isso vai mudar naturalmente a forma como as pessoas veem os equipamentos culturais, vai, porque até a gente ter a vacina e todo mundo está vacinado, pelo andar da carruagem, eu acho que isso vai demorar pelo menos uns 6 meses aqui no Brasil, no mínimo, né? Então, assim, a gente sendo muito otimista, olha, em julho está todo mundo, né, vacinado. Eu acho difícil. Então, realmente, as pessoas ainda vão ter que conviver com essa situação, tomar muito cuidado, né? A gente tem essa obrigação de fazer com que o museu seja um espaço muito seguro para todos os nossos visitantes, e a gente tem feito isso, né, com um cuidado enorme em relação à higiene, né, a limpeza toda do museu, a questão de aglomeração, de não ter aglomeração, mas é realmente uma situação que eu acho que a gente vai viver pelos próximos, pelo menos, um ano, né? Eu concordo com você, não vai ser tão rápido, apesar da gente ter a praia lotada, né, nessa quarta-feira aqui no Rio, que parecia que não tinha Covid. O reflexo disso vai ser daqui a 15 dias, porque a vacina chegou para 100 mil pessoas, 200. Estão sendo infectadas no Brasil 64 mil por dia. Então, assim, é realmente ainda uma loucura que a gente vai viver, infelizmente, né, nos próximos meses. Mas para as pessoas que estão bem e querem fazer uma visita segura, eu indico com toda tranquilidade vir ao MAN e também participar das nossas oficinas, porque elas também são todas pensadas para você não estar perto das pessoas, para você não tocar nos papéis, ou se tiver que tocar, desenhar, você vai ter o seu papel, a sua caneta, que você não vai precisar trocar com ninguém, e fazer muitas atividades ao ar livre, né? Então a gente tem o Zona Aberta, que é um ateliê ao ar livre, o MAN tem um espaço físico maravilhoso, né? A gente está em cima desse jardim do Burle Marx, incrível a nossa volta. Então, o que a gente está fazendo muito agora é explorar cada vez mais os nossos espaços abertos para estar fazendo essas atividades, né? E com isso trazendo ainda mais segurança para o nosso público. Bom, amigos, olha, foi um prazer, Fábio. Muito bom mesmo, dia sensacional. Parece que o pessoal gostou. Chuva de corações. Muito obrigado, gente, pela audiência de vocês. Fábio, eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer. Você quer deixar algum recado para o pessoal? O meu recado é: acompanhe o MAN no Instagram, man.rio, acompanhe o MAN pelo nosso site, né, man.rio. Venha ao museu, né, curta com a gente essas exposições. A gente tem visita guiada, até 10 pessoas de graça nos domingos. A gente também fez um novo modelo de visita guiada para até
8 pessoas, quinta-feira de manhã em 2 horários e sexta-feira de manhã em 2 horários, e que você liga para a gente ou vai no nosso site, você contrata um grupo e só 8 pessoas vão entrar no museu para ver a exposição com toda a segurança. Então, o que a gente fez foi criar alternativas para as pessoas acompanharem a nossa programação e se sentindo seguro para vir. Vai ser um prazer enorme receber todos vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu sou o Augusto Shoa. Eu prefiro, como o Fábio falou, eu prefiro ser um realista esperançoso. Eu também acredito nisso. Bom, na quinta que vem a gente tem outra live. Essa live vai ficar gravada aqui no link da Casa do Saber. Às 19 horas também a gente vai falar dos impactos da pandemia, só que sob o guarda-chuva da empatia. Um tema que eu também gosto muito. É com Pietro Manarino. Bom, sejam bem-vindos. Os cachorros estão presos. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você e obrigado a todos que acompanharam e botaram os corações, né? E realmente é muito bom a gente poder falar, né, ter a oportunidade de falar de cultura, falar de arte e mostrar que a gente está realmente muito seguro e muito tranquilo para receber todos nessas visitas que forem feitas dentro ou fora do museu. Foi um prazer. Obrigado, gente. Prazer, um abraço.